Então vamos lá iniciar aí a resolução da nossa lista de exercício de número 3, referente aí à parte dinâmica. Questão de número 1. Olha só, um elevador tem uma balança no seu assoalho e João, com a massa de 80 kg, está sobre a balança. Considerando a aceleração da gravidade no local, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quais valores na balança João observou nos seguintes casos? Letra A, o elevador parado no térreo. Letra B, o elevador subindo em movimento uniforme. Bom, existem aí mais alternativas, mas vamos começar com essas duas. Então vamos lá para a solução aí dessa nossa questão. Olha só, vamos pegar aqui o elevador e vamos observar as forças que estão atuando em João. Então nós temos aí o peso e a força normal que a balança exerce aí nos pés de João. Claro é que a balança também tem a força normal que o João exerce nela. Mas eu não desenhei essa força, só desenhei aí as forças que estão atuando no João, tá certo? Lembre-se da ação e reação. Normal e peso não representam para ação e reação, tá certo? Até porque, nesse caso, está atuando no mesmo corpo, tá? A reação ao peso se encontra aproximadamente lá no centro da Terra, ok? Bom, o fato é o seguinte, é que esse elevador está parado, em repouso, tá? E deve permanecer assim durante um tempo. Portanto, a aceleração do elevador, nula, zero. A força resultante no elevador, ou melhor dizendo, até no João, né? A força resultante no João igual a zero. Portanto, o peso do João é igual a normal, ou seja, valendo aí 800 newtons, uma vez que a massa do João vale 80 kg, a gravidade vale 10, portanto, 800 newtons é a força normal acusada pela balança. Claro que se ela estiver graduada aí em quilogramas, você vai dividir isso aí por 10, que a gravidade está valendo 10 no local, portanto, deve acusar uma massa de 80 kg. Letra B, e o elevador subindo? Só que o elevador sobe com movimento uniforme, ou seja, também não tem aceleração. Força resultante igual a zero, portanto, peso igual a normal, vale 800 newtons, ou seja, a balança aí, claro, graduada em quilogramas, vai acusar uma massa de 80 quilogramas. Tá certo? Vamos continuar aí resolvendo esse exercício. Bom, o enunciado é o mesmo, tá? Porém, os itens aí são diferentes porque agora, na letra C, o elevador está subindo acelerado com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra D, o elevador desce com velocidade constante. Na letra E, o elevador desce em movimento retardado, cujo módulo da aceleração constante é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício aí. Olha só, pegar de novo aí a figura em que nós temos aí as forças peso e normal atuando aí em João, tá certo? Letra C. Olha só, na letra C, ele afirma que o elevador está subindo, portanto, a velocidade aí é ascendente, a velocidade para cima. E também ele sobe acelerado, então a aceleração também está apontando para cima, tá? Com valor de 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, nós temos força resultante, pois temos aceleração. Quem é que está ganhando aí? Bom, quem é que ganha é a normal, porque ele está subindo acelerado. Portanto, a força resultante vai ser a normal menos o peso. Tá? Força resultante, massa vezes aceleração, vai ser igual então a normal menos o peso, que é m vezes g. Só substituindo então os valores, olha, vamos encontrar então que a normal nesse caso está valendo 960 newtons. E claro, se tiver aí a balança sendo calibrada em quilogramas, se você vai dividir isso por 10, 96 quilogramas vai ser o valor acusado aí pela balança, se ela estiver calibrada em quilogramas, repito. Letra D, o elevador descendo, porém com velocidade constante. De novo, olha, desce com velocidade constante, sobe com velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante é igual a zero, então peso e normal se equilibram. 800 newtons, então, é o valor que a balança vai acusar. Repito, se for em quilogramas, 80 quilogramas, você vai dividir esse valor por 10, que a gravidade, né, vale 10. E na letra E? Bom, agora ele afirma que o elevador está descendo, portanto, a velocidade descendente, para baixo. Porém, ele desce no movimento retardado. A aceleração é contrária à velocidade. Então, a aceleração para cima. De novo, olha, é a situação da letra C, pois a força resultante vai ser igual a normal menos o peso. A normal está ganhando também. Então, você vai encontrar o mesmo resultado aí, olha, 960 newtons
E aí, se for o caso da balança estar calibrada em quilogramas, 96 quilogramas. Você vai dividir por 10, pois esse é o valor da gravidade local, ok? Então vamos aí para os dois últimos itens. Olha só, letra F, o elevador descendo em movimento acelerado com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado e rompendo-se o cabo do elevador e ele caindo com aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. O que vai acusar a balança? Então vamos lá. Pegar novamente aí o elevador, novamente peso normal, as forças que estão atuando aí em João. Na letra F, ele afirma que o elevador está descendo, portanto, velocidade descendente, para baixo. E ele desce acelerado, então aceleração no mesmo sentido aí da velocidade. Tá certo? Bom, quem é que está ganhando agora? Agora quem ganha é o peso. Portanto, a força resultante vai ser igual ao peso menos a normal. Então, de novo aí, olha, força resultante, massa vezes aceleração, vai ser igual ao peso, que é m vezes g, menos a normal. Tá certo? Então, a normal aí, olha, vai ser igual a 560 newtons, ou seja, 56 quilogramas, claro, se tiver calibrado aí em quilogramas, ok? E na letra G, hein? O que vai acontecer? O que a balança vai acusar? O que vocês acham? Olha só, você vai escrever de novo que o peso está ganhando, certo? Que ele está caindo, tá? E acelerado, ok? Força resultante igual a peso menos normal. Acontece que a força resultante é massa vezes aceleração, mas a aceleração é exatamente igual à da gravidade local, g. O peso, m vezes g, portanto, a normal é igual a zero, ou seja, a balança vai acusar um peso igual a zero. Tá? É uma situação de imponderabilidade, tá certo? Isso porque tudo está caindo aí com a mesma aceleração. Então, a balança não vai experimentar força normal, tá certo? Então, tá aí uma questão bem interessante, né? Sobre elevadores e as balanças que estão aí dentro dos elevadores. Questão de número 2. A figura abaixo ilustra três corpos A, B e C, unidos por fios inextensíveis. As massas são, respectivamente, iguais a 10 kg, 15 kg e 20 kg. E a intensidade da força que atua sobre o corpo A é de 135 newtons. Supondo desprezíveis as massas dos fios e os atritos, determine, letra A aceleração do sistema, letra B, a intensidade da tração que une os corpos AB. Letra C, a intensidade da tração que une os corpos BC. Então vamos lá, vamos para a solução? Olha, a melhor situação aqui que você pode utilizar é como se fosse um sistema único, formado aí pela soma das massas, tá certo? Então, para achar a aceleração, olha, a força resultante no meu sistema vai ser igual à massa total, ou seja, massa de A mais massa de B mais massa de C, vezes a aceleração. A força é a única força que está atuando nesse sistema. Tudo bem que eu tenho peso, eu tenho normal, mas peso e normal vão se equilibrar aí na vertical. Então, só resta aí, olha, a força na horizontal F. Não tem atrito, tá? Então, ela vai ser a força resultante. Então, 135 newtons vai ser igual massa de A mais massa de B mais massa de C, 45 kg. Portanto, a aceleração está valendo aí 3 metros por segundo ao quadrado. Vale salientar que essa aceleração aí é a mesma para os três corpos, tá? Os três têm a mesma aceleração. Não faz sentido, por exemplo, o corpo A ter uma aceleração maior do que a do corpo B. Então, essa corda aqui, olha, estaria se rompendo. Mas seria um absurdo, porque se essa corda se rompe, então B e C não teriam mais aceleração, né? Tá certo? Então vamos lá, seguindo, letra B, a intensidade da tração que une os corpos AB. Repare o seguinte, olhe para o corpo A, tá? A maneira mais fácil de você encontrar aqui é olhar para o corpo A, porque você já tem uma das forças, 135 newtons. Eu quero essa outra, olha, que é a tração que o corpo B exerce em A por meio dessa corda, tá certo? Então, olha, a força resultante no corpo A vai ser igual à força F, que ganha, claro, está acelerado para a direita, menos essa tração. Tá certo? Então, escrevendo aí, massa vezes aceleração é igual a F menos a tração TBA. Tá? A massa do corpo A vale 10 kg, ele falou aqui no enunciado. A aceleração já achei, vale 3 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai ser igual à força que vale 135 menos a tração que eu estou procurando, ou seja, 105 newtons.
tá? Bem simples essa questão. Agora, por último, né, a tração que liga os cabos, liga os corpos B e C, né? Também, olha para o corpo C, tá? Aí, olha, olhando para o corpo C, você tem a tração que o corpo B exerce em C por meio da corda. E essa tração aqui vai ser a força resultante no corpo C. Portanto, massa de C equivale a 20 kg, vezes a aceleração equivale a 3, portanto, 60 newtons aí é o valor da tração que a corda, né, que liga B e C, tá certo? Exerce no corpo C, ok? Então, a maneira mais fácil é considerar aí um sistema único, tá? Isso só não vai ser válido quando você tiver polias móveis, aí a coisa muda um pouquinho, tá certo? Mas não é o caso, tá certo? Então, considere um sistema só e aí aplica aí a segunda lei de Newton. Questão de número 3, olha só, três corpos A, B e C de massas MA 5 kg, MB 2 kg e MC 3 kg estão numa superfície horizontal sem atrito. Aplica-se ao bloco A uma força de 20 newtons constante como indicado na figura. Determine, letra A, o módulo da aceleração do conjunto. Letra B, a intensidade da força que o A exerce em B. Letra C, a intensidade da força que o B exerce em C. Olha, essa questão aí não é muito diferente da anterior, tá? Só que aqui os corpos estão em contato direto. Não tem aí uma tração, não tem um cabo, uma corda, tá? Então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, de novo, considere o sistema único, tá? Formado aí pela soma das três massas, tá certo? Então a força resultante vai ser igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Tudo bem que tem normal e o peso, mas você vai observar que normal e peso em cada corpo vão se equilibrar. Não tem aceleração resultante, aí, um movimento acelerado na vertical. A gente vai ter somente na horizontal. E nem tem atrito, ele já até colocou aí no enunciado. Então a única força que está atuando nesse nosso sistema é a força F. E ela tem intensidade de 20 newtons, então ela vai ser a força resultante. Então 20 vai ser igual à massa total, que vale 10 kg, vezes a aceleração. Então, a aceleração valendo aí 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, você já encontrou a aceleração e, de novo, né, não faz sentido o corpo A, por exemplo, ter uma aceleração maior do que B e C, vai passar por cima? Não, não é isso, né? Até porque os corpos B e C só são acelerados por conta do contato de A, que sofre a ação da força F. Ok? Letra B, a intensidade da força que o A exerce em B. Olha só para o corpo A, tá? Vamos pegar ele aqui? Tá aí, ó, corpo A. Quais são as forças que estão atuando no corpo A? Eu tenho a força F pela esquerda, né? E pela direita a força que o B exerce em A. Ação e reação, você também vai ter a força que o A exerce em B, tá? No corpo B. Mas eu estou olhando aqui para o corpo A. Tudo bem que tem peso e normal, mas repito, peso e normal estão se equilibrando. E aí eu tenho a força resultante no corpo A sendo F menos o FBA. Pronto, olha. Aí você tem a massa de A, você já tem a aceleração, você tem o F, para encontrar o FBA ficou fácil, né? Então tá aí, olha, só substituir os valores. A força resultante no corpo A é a massa de A, que vale 5, vezes a aceleração, que vale 2, que já encontramos na letra A, né? No item A, vai ser igual à força que vale 20 newtons, o F, menos a força que o B exerce em A, então 10 newtons aí. Repito, ação e reação. Essa é a mesma intensidade de força que o A exerce em B, tá certo? Vamos lá para a letra C. Agora você vai olhar o corpo C, tá certo? Então olha para o corpo C, quais são as forças que estão atuando nele. Então tem aí a força que o B exerce em C. De novo, não vou falar em peso e normal, pois essas duas forças estão se equilibrando. Tá? Então, a força resultante no corpo C é simplesmente a força que o B exerce em C. Então, massa de C vezes aceleração vai ser a força que o B exerce em C. Massa de C vale 3 kg, de acordo com o enunciado. A aceleração que nós encontramos na letra A vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, 6 newtons é a força que o B exerce em C. Ok? Então, esse exercício aí não é muito diferente do anterior. Tá? A mudança é que aqui você tem um contato direto e o anterior você tinha ali as cordas, né, ligando os corpos. Exercício de número 4. No esquema representado na figura abaixo, os blocos têm massas iguais a 2 kg. Um dos blocos está suspenso e o outro está sobre um plano inclinado de 30 graus com a horizontal. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O fio e a polia têm massas desprezíveis e não há atrito. Na situação esquematizada abaixo, determine
Ele deu aí o valor do seno e do cosseno do ângulo de 30 graus. Letra A, o módulo da aceleração dos corpos. Letra B, a tensão no fio. E letra C, o módulo da força normal entre o bloco e o plano. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Também não é difícil, bem simples. Na verdade, você tem um plano inclinado, tá? Muitas vezes você não necessita encontrar aí os componentes do peso, mas esse é o caso, tá? Vamos encontrar logo os componentes do peso, tá certo? Então vamos lá. Vamos encontrar aqui o Px e o Py. Pronto, tá? Eu sei que tem o peso, tem normal, mas por enquanto eu só quero os componentes do peso, tá? Entenda o seguinte, não são duas forças atuando nesse bloco, além da normal e o peso, não. São somente os componentes do peso, tá? Na direção do plano e na direção perpendicular ao plano, respectivamente Px e Py, ok? Bom, então vamos lá, vamos encontrar o Px. O Px é P seno de 30, tá? Que é o ângulo aí do plano inclinado. Então, eu tenho aí o peso valendo 20 newtons, a gravidade valendo 10, a massa valendo 2. Então, 20 newtons vezes o seno de 30, que vale 0,5. Portanto, 10 newtons é o valor do Px. E o Py vai ser P cosseno de 30. Portanto, 20 vezes 0,87, 17,4 newtons. Pronto, já encontrei o Px e o Py. Isso porque, para encontrar a aceleração no meu sistema, de novo, eu vou considerar tudo como uma coisa só, tá? Esse corpo do plano e também esse outro está pendurado é uma coisa só. Eu tenho um cabo de guerra, olha. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter como força resultante do meu sistema igual a massa desse corpo mais a massa do outro vezes a aceleração. E eu tenho aqui, olha, atuando no corpo pendurado um peso. Quem é que vai ganhar, esse peso ou Px? Claro que vai ser o peso aqui, olha, porque aqui você vai ter 20 newtons e o Px vale simplesmente 10 newtons, tá? Então, a força resultante é o peso do corpo que está pendurado menos o Px. De novo, isso aí vai ser igual à massa do sistema vezes a aceleração. Então, olha, o peso desse corpo vale 20, o Px vale 10, a massa total vale 4, portanto, a aceleração está valendo aí 2,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tranquilo. E agora, para achar a tração, olha para esse corpo que está pendurado, olha para ele. Quais são as forças que estão atuando nele? Além desse peso, a tração, tá certo? Quem é que está ganhando aqui? Bom, claro que é o peso, né? Esse corpo aqui está subindo acelerado e esse outro descendo acelerado, tá certo? Então, a força resultante nesse corpo aqui é o peso menos a tração. Então, tá aí, olha, peso menos tração igual a 2 vezes a aceleração. Tá certo? Que é a massa desse corpo, tá? Então, substituindo aí os valores, você vai encontrar a tração valendo aí 15 newtons, ok? Letra C, qual é o módulo da força normal que atua nesse corpo que está no plano inclinado? Olha, a normal está aqui, né? Perpendicular às duas superfícies de contato, é perpendicular ao plano, tá certo? Como esse corpo aqui ele não está afundando aqui no plano, acelerado, nem decolando do plano, essa normal equilibra com PY. Então, normal é igual a PY, que vale aí 17,4 newtons. Tá certo? Então, é um exercício bem simples também, não tem muito segredo. Então, vamos aí para o nosso último exercício dessa parte, né? A parte 1. Na situação indicada na figura, os fios têm massas desprezíveis e passam pelas polias sem atrito. Então, de novo, sem atrito, tá? Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, o módulo da aceleração do conjunto. Letra B, a intensidade da força de tração no fio que liga A e B. Letra C, a intensidade da força de tração que liga os corpos, B e C, né? B a C, né? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício? Olha, também um exercício bem simples. Aqui é um cabo de guerra de novo, semelhante ao outro que nós resolvemos, só que agora eu não tenho Px, eu tenho simplesmente o peso de A e o peso de C, tá certo? Então vamos lá, olha, peso de A e peso de C. Então você vai considerar aí a força resultante no sistema para encontrar a aceleração, tá certo? A força resultante então vai ser igual à massa total vezes a aceleração. Tudo bem, você vai dizer que tem tração, tem peso de B, mas isso daqui, olha, eu vou considerar como sendo umas forças internas aqui no sistema, até porque o peso de B vai equilibrar com essa normal do B, tá? Então, não vai influenciar na força resultante. Simplesmente vai ser PA menos PC, a força resultante. Então, vai aí, olha, você tem
peso de A valendo 200, o peso de C valendo 100, a massa total vale 40 kg, você vai achar a aceleração valendo 2,5. Tá certo? E para você encontrar essas forças de tração, olha para o corpo A, por exemplo. No corpo A, você tem o corpo A acelerado para baixo. Tudo bem que o corpo C vai ser acelerado para cima e o corpo B está sendo acelerado para a esquerda, tá? Mas olha para o corpo A. O corpo A você tem, além do peso, você tem a tração, olha. Tá certo? Então tá aí, olha, tração. Então a força resultante no corpo A vai ser o peso de A, que ele está ganhando, menos a tração, que liga aí os corpos A e B, né? Então tá aí, olha, força resultante no corpo A vai ser a massa de A, que vale 20, vezes a aceleração, que vale 2,5. Peso de A vale 200, menos a tração. Pronto, a tração está valendo aí 150 newtons. E agora, para encontrar entre B e C a tração, olha para o corpo C. Então, você tem a tração no corpo C. Tá aí, ó, a tração que o corpo B exerce em C por meio da corda, né? Então, quem é que ganha? Nesse caso, para o corpo C, quem está ganhando é a tração. Ele está subindo acelerado, tá? Então, olha, a força resultante no corpo C vai ser a tração BC menos o peso de C. Então, olha, só substituindo aí os valores que nós temos, eu vou encontrar, então, a tração que o corpo B exerce no corpo C por meio da corda vale 125 newtons. Ok? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na próxima aula, tá certo? Até lá!